Milhares de testes com o propulsor Saturno V e com a cápsula para 3 astronautas. Enquanto isso, Valentina Tereshkovska, a primeira mulher a ir para o espaço, participava da segunda missão com 2 naves em órbita, ela na Vostok 6 e Valery Vygotsky na Vostok 5. Paralelamente, prosseguia a série de lançamentos das sondas Luna, iniciada em 1958, e que no ano seguinte já revelava a face oculta da Lua. Depois de vários insucessos, as Pioneer e as Ranger americanas seguiram os passos das sondas soviéticas e ampliaram o conhecimento sobre o primeiro alvo dos projetos espaciais. Os voos tripulados também ocorriam num clima de disputa pela primazia nos grandes feitos. Os conquistadores que dividiram o espólio tecnológico alemão da Segunda Guerra buscavam a hegemonia do espaço. Os soviéticos mantinham a liderança colocando o primeiro homem flutuando fora de uma nave e transportando os primeiros passageiros não astronautas para o espaço. O projeto Gemini recuperava o prestígio americano usando os propulsores da nave para mudanças de órbita e realização de manobras e acoplamentos. Nessa correria, acabou acontecendo o que ninguém queria, mas alguns já esperavam. Na pressa de sair na frente, as 2 primeiras naves dos projetos Apollo e Soyuz acabaram provocando as primeiras vítimas. Os 3 tripulantes da Apollo 6 nem chegaram a decolar, vitimados por um incêndio no último teste antes do lançamento. Aos nomes de Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee, viria a se juntar o do cosmonauta Vladimir Komarov, morto ao voltar do espaço no primeiro teste tripulado da Soyuz em função da explosão de um retrofoguete. Para abafar as tragédias, foram veiculadas as boas notícias do primeiro pouso na Lua da Surveyor e da Luna 10, que se transformou na primeira Lua da Lua. A partir daí, os caminhos começaram a ficar diferentes. Os soviéticos se definiram pelas naves não tripuladas com o feito da Zond 5, que fez a primeira viagem de ida e volta à Lua. Os americanos seguiram o projeto Apollo, já testando o módulo lunar em órbita do nosso satélite natural. No dia 20 de julho de 1969, Michael Collins, Edwin Aldrin e Neil Armstrong esperavam a contagem regressiva no interior da Apollo 11, batizada de Columbia, e mais de 1 bilhão de pessoas observavam pela televisão o lançamento do poderoso Saturno V. Os 180 milhões de cavalos de potência ergueram do solo os 3 milhões e 400 mil quilogramas de massa de equipamento e 11 minutos e 53 segundos depois, o Columbia estava voando em torno da Terra a 28.800 quilômetros por hora. 62 horas depois do lançamento, o Columbia e o módulo lunar, ligados pelos narizes, entravam em órbita lunar. Aldrin e Armstrong passaram para o módulo e Collins ficou na Columbia coordenando a descida para a Lua. We're now in the approach phase, everything looking good. Altitude 4,200. Houston, you're a go for landing, over. Ready? Down a half. 30 seconds. Forward. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Outro dia, o porteiro do meu prédio tomou coragem e me parou quando eu estava saindo de casa. Ele sabe que eu trabalho com astronomia e foi logo lançando a pergunta. É verdade que teve um homem que pisou lá na Lua? Parece incrível, né? 25 anos já se passaram e tem gente que acredita ainda que o homem não foi à Lua. Essa resistência que as pessoas têm em aceitar uma grande conquista científica e tecnológica é contraditoriamente um bom exemplo da importância que essa conquista teve para toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, ela ilustra bem a distância que existe entre a conquista técnico-científica e a vida cotidiana delas. Especialmente num país como o Brasil, que está longe de competir com as grandes potências na corrida espacial.
Os projetos brasileiros estão se consolidando graças ao grande esforço dos nossos técnicos e aos programas de cooperação internacional. O Instituto de Pesquisas Espaciais e o Centro Técnico Aeroespacial vêm cooperando no desenvolvimento da Missão Espacial Completa Brasileira, com a finalidade de estabelecer competência na produção e lançamento de satélites. Este é o Laboratório de Integração e Testes, aqui do INPE, em São José dos Campos, São Paulo. É aqui que estão sendo desenvolvidos e testados os satélites da série SCD, satélites de coletas de dados. Além disso, ainda esse laboratório mantém uma ligação com a empresa nacional, fazendo testes para ela, e também com clientes internacionais, como é o caso dos testes que estão sendo realizados para o primeiro satélite argentino. Esse é um dos modelos do SCD-2. Ele está passando por uma série de testes de qualificação. As várias peças estão sendo integradas e testadas nesse laboratório. Só depois disso é que ele pode ir para o espaço. Ele tem um alto índice de nacionalização e uma evolução tecnológica razoável. O SCD-1, muito parecido com o SCD-2, já está em órbita. Foi lançado em 9 de fevereiro de 1993, lá dos Estados Unidos. O lançamento foi realizado por um foguete Pegasus, que começou sua viagem sustentado por um Boeing B-52 que decolou do Kennedy Space Center e conduziu o foguete e o satélite acoplados até a altura de 13 quilômetros. A partir daí, o Pegasus se encarregou do voo, consumindo seus 3 estágios para colocar o SCD-1 em uma órbita média de 750 quilômetros acima da superfície da Terra. É aqui do Centro de Rastreio e Controle de Satélites do INPE que os técnicos acompanham e centralizam as informações que são coletadas pelas estações de superfície ao longo do país. Aqui a gente consegue ver 2 círculos vermelhos, são os chamados círculos de visibilidade. Quando o satélite passa no interior dessas regiões, ele consegue emitir e receber informações. Esse é um passo importante no domínio da tecnologia que o Brasil precisa ganhar para operar, para conseguir construir e colocar satélites em órbita. É um passo importante na autonomia que o Brasil precisa ganhar no setor. Aqui a gente vê também os círculos de visibilidade e a trajetória do satélite.